Fala, moçada do curso de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, aluno de ensino médio, e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado ou quiser fazer sugestões de outros assuntos que gostaria de ver publicado por aqui, deixe seus comentários que retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like no vídeo e também de clicar no sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Estou sempre postando novos assuntos por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, na aula de hoje nós continuamos com ótica geométrica e aí entramos no primeiro grande fenômeno da luz associado à ótica geométrica, que é a reflexão da luz. E logo após a reflexão da luz, a gente entra em espelhos planos, que seria o primeiro instrumento óptico importante da ótica geométrica. Muito bem, moçada, vou recorrer mais uma vez ao PowerPoint, uma vez que a ótica é bastante geométrica, então vale a pena acompanhar as construções aqui pelo PowerPoint em vez da lousa. Então, reflexão da luz. Fenômeno que consiste de a luz voltar a se propagar no mesmo meio de origem após incidir na superfície de separação desse meio com outro. Então, aí nós temos dois meios, um meio A e um meio B, meio A homogêneo e transparente, meio B um meio opaco, por exemplo, a parede, uma placa de madeira, e essa é a superfície de separação entre os dois meios. E aí nós vamos ter um raio de luz que vai incidir no meio A, vai bater na superfície S de separação e vai voltar no próprio meio A. Então isso é o que consiste a reflexão da luz. Quais são os elementos da reflexão? Nós vamos ter S, a superfície de separação dos meios A e B, teremos RI como raio incidente, RR como raio refletido, o referencial da ótica, que é a normal, a reta normal é o nosso referencial, extremamente importante, sempre perpendicular à superfície no ponto de incidência. E aí nós temos o ângulo de incidência, esse ângulo de incidência ele é definido como sendo o ângulo formado entre o raio incidente e a normal, importante isso. E vamos ter o Rzinho, que é o ângulo de reflexão. Ele é formado entre o raio refletido e a reta normal. Esses são, então, os elementos da ótica geométrica. Esse experimento é possível ser feito na prática. No laboratóriozinho, se você pegar aí um transferidor, né, de acrílico, ou meio homogêneo e transparente, um laser qualquer, uma superfície opaca, você consegue reproduzir com fidelidade esse fenômeno da reflexão da luz. Leis da reflexão. Experimentalmente verifica-se que, primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano. Extremamente importante essa lei, significa que a figura é plana, como vocês viram lá na figura anterior, o laser incidindo sobre o acrílico, então não há mudança de plano. Se você fizer a experiência, por exemplo, no plano da sua parede, todos esses elementos, o raio incidente, o raio refletido e a normal, vão estar no plano da parede. Então tá aí, mais uma vez, a figura para você, raio incidente, reta normal, e o raio refletido. A figura é totalmente plana. Segunda lei, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, ou seja, I igual a R, uma lei extremamente importante. Essa é a segunda lei da reflexão. Mais alguns experimentos. Nesse caso, repare o seguinte, que o ângulo de incidência ele está em cima da reta normal, ou seja, a incidência é zero. Não podemos esquecer que o ângulo de incidência é formado entre o raio incidente e a reta normal. Se o raio incidente vem em cima da normal, não há abertura, logo o ângulo de incidência é igual a zero. A reflexão ela também vai ser igual a zero, ou seja, o raio de luz volta sobre ele mesmo. Isso é extremamente importante. Um outro exemplo que você pode ter é se você tiver um raio incidente, por exemplo, como esse daí, repare que o raio incidente ele está formando 50 graus com a superfície S de separação dos meios. Então, tome muito cuidado, isso é comum nos vestibulares. O ângulo de incidência, nesse caso, ele é igual a 40 graus.
uma vez que o ângulo de incidência ele é formado entre o raio incidente e a normal. Como a normal forma com a superfície 90 graus, então nós temos aí que o I igual a 40 graus. Nós temos dois tipos de reflexão. A reflexão regular, que é aquela que ocorre em superfícies polidas, como por exemplo espelhos e metais. Vamos supor que você tem aí então os dois meios A e B, meio A homogêneo e transparente, meio B opaco, e aí você tem um feixe cilíndrico que incide no meio A, bate na superfície de separação, e ele volta também cilíndrico, ou seja, essa é uma reflexão regular. Essa reflexão ela é importante e ocorre nos espelhos, nas superfícies extremamente polidas, onde a gente já começa daqui a pouco a construir imagens de objetos colocados à frente desses instrumentos. E nós temos a reflexão difusa. Ela ocorre em superfícies rugosas, como por exemplo paredes, o asfalto, a madeira, etc. Então, se você jogar um feixe de luz, por exemplo, cilíndrico, como você está vendo aí, você vai ter uma dispersão desses raios de luz. Isso gera uma reflexão chamada de difusa. Uma coisa tem que se notar sobre os dois tipos de reflexão. A reflexão regular, ela nos permite a construção de espelhos, como eu disse agora há pouco. E a reflexão difusa ela é extremamente importante para nós, uma vez que nós enxergamos os objetos por reflexão difusa. Então, quando você enxerga uma parede, enxerga uma caneta, enxerga uma pessoa, um objeto qualquer, você está enxergando por reflexão difusa, ou seja, há um espalhamento dos raios de luz. E aí eu já vou te fazer uma pergunta provocativa, que é o seguinte. Nós acabamos de ver as leis da reflexão, ou seja, a primeira lei, tanto o raio incidente, o raio refletido e normal pertencem ao mesmo plano. Repare que nas duas reflexões isso ocorre. E aí eu te pergunto o seguinte, o ângulo de incidência na segunda lei tem que ser igual ao ângulo de reflexão. E eu te pergunto, na reflexão difusa, isso ocorre? Moçada, é lei. Se é lei, tem que ocorrer. O que acontece na reflexão difusa? Vamos pegar, por exemplo, um pedaço, uma parte aí, por exemplo, esse raio de luz incidente no meio, onde eu destaquei aí de verde, por esse retângulo, e vamos ampliar isso aí algumas centenas de vezes. Quando você amplia isso daí, o que você verifica é que as superfícies de separação entre o meio A e o meio B, ela não é perfeitamente retilínea, lisinha, vamos dizer assim, ela é irregular. Então, quando você vai traçar a normal, não se esqueça que a normal tem que formar 90 graus com a superfície no ponto de incidência. Então, nesse ponto onde o raio de luz está batendo, é uma superfície irregular. A normal traçada aí é uma normal que tem que formar 90 graus, ou seja, ela vai ficar levemente inclinada. Mas uma coisa é fato, o ângulo de incidência continua sendo igual ao ângulo de reflexão, tanto na reflexão regular quanto na reflexão difusa. Lei é lei, vale para todos. E aí nós temos, por exemplo, uma bela imagem onde você verifica o fenômeno da reflexão, por exemplo, nas águas cristalinas de um lago, águas limpas no caso. Repare que você, evidentemente, na superfície da água nós podemos ter fenômeno da reflexão e da refração. Nesse caso aí nós estamos destacando, por exemplo, a reflexão, observe a imagem das árvores refletidas pela superfície do lago, veremos isso já já na construção de imagens. Muito bem, o estudo do primeiro fenômeno óptico, que é a reflexão da luz, já permite a construção de sistemas ópticos, como veremos a partir de aqui. Nosso primeiro sistema óptico vai ser os espelhos planos. Um detalhe extremamente importante é que eu vou fazer aqui uma definição de objetos e imagens. Para quem nunca viu a ótica, isso pode soar um pouco estranho no começo. Eu insisto para que você reveja não só esses slides, mas também as primeiras construções, que a tendência natural é que você comece a entender isso de uma maneira mais tranquila, mais cristalina, ok? Muito bem. Em geral, há dois tipos principais de sistemas ópticos. Os refletores, que são os espelhos planos, como veremos daqui a pouco, e os espelhos esféricos. E nós temos também os sistemas refratores, que é a associação de dióptros, de dois ópteros meios ópticos. Isso vai estar presente lá na refração. Então, a associação de dióptros que geram as lentes, os prismas, entre outros elementos. Então, importante,
temos dois tipos de sistemas ópticos, refletores e refratores. E aí nós vamos fazer agora os conceitos de objeto e imagem na ótica. Um detalhe importante, sistemas ópticos eles podem ser constituídos de apenas um elemento ou eles podem também ser constituídos de uma associação de dois ou mais elementos. E é possível você associar elementos refletores somente, ou elementos refratores somente, ou ainda elementos refletores com elementos refratores. Do que eu estou falando? Por exemplo, telescópios. O telescópio, por exemplo, não é constituído de apenas um elemento. Ele pode ter 2, 3 ou até mais elementos, sendo eles não necessariamente só refletores ou refratores. Você pode misturar as duas coisas. Além dos telescópios, nós temos os binóculos, nós temos também o microscópio, são instrumentos ópticos que têm uma associação de elementos refletores e ou refratores. Isso é importante. Muito bem, vamos aos conceitos de objeto e imagem na ótica. Nós definimos objeto na ótica como sendo o seguinte, luz que chega no sistema óptico. Então você vai ter um sistema, não importa se ele é refletor ou refrator, e eu preciso que luz chega nesse sistema. Toda vez que você tem luz chegando nesse sistema, isso vai ser definido como objeto. Então imaginem um sistema óptico qualquer, não estou dizendo que ele é refletor nem refrator, não importa nesse momento. E aí eu tenho o seguinte, eu tenho luz que chega. Repare, luz que chega. Não se esqueça, pessoal, que nós temos o seguinte, aqui atrás nós temos uma fonte de luz que está emitindo luz. Lembre-se do que eu disse lá na introdução da ótica geométrica. Muitas vezes a gente não vai estar desenhando essa fonte de luz. O que importa é saber que há uma fonte aqui atrás, uma fonte de luz primária. O que me interessa nesse caso é apenas o feixe de luz que chega no sistema óptico. Então, luz que chega define o objeto. Primeira definição importante. Luz que sai do sistema óptico define imagem. Então, imagine aí novamente nosso sistema óptico e aí eu vou ter luz que sai. Evidentemente que nós vamos conjugar já já as duas coisas. Você vai ter a luz que chega e vai ter a luz que sai. Lembrando que o sistema óptico sempre ou ele vai refletir ou ele vai refratar a luz. Então, luz que chega no sistema óptico define objeto, luz que sai do sistema óptico define imagem. Muito bem, feita a definição de condições de objeto e condições de imagem para a ótica, agora a gente vai aprender a classificar tanto objetos quanto imagens. São 3 classificações para cada um. Primeiro, classificação de objetos. A primeira classificação que nós temos é o chamado ponto-objeto real, POR. Ele é o vértice de um pincel incidente divergente, sendo formado pelo efetivo cruzamento dos raios de luz. Uma coisa que vocês vão ter que se adaptar, à medida que formos fazendo as primeiras construções de imagens, principalmente de imagens na ótica, que é o que a gente tem interesse, claro, sempre tem que ter o objeto posicionado à frente do sistema óptico, mas o interesse maior da ótica são pelas imagens. Então, o que acontece? Você vai ter que ter o cruzamento dos raios de luz. E a partir desse cruzamento dos raios de luz, seja de maneira verdadeira, ou seja, por prolongamento, como veremos já já, é que será classificado tanto o objeto quanto a imagem. Vamos a um primeiro exemplo. Vamos supor que você tem um objeto aí, um ponto-objeto, está aí um pontinho preto, à frente do sistema óptico. Nesse momento, como eu disse, não importa se o sistema óptico é refletor ou refrator. Esse ponto colocado aí, ele pode ser uma própria fonte de luz, uma lâmpada, ou ele pode ser um objeto opaco qualquer, desde que ele esteja recebendo luz de uma fonte primária, essa luz bate nele, reflete e vai até o sistema óptico. Essas são as condições para que você possa fazer essas classificações. Fique bem atento a isso. Então vamos supor que você tem aí um feixe de luz que sai do objeto e incide no sistema óptico S. Repare que esses raios de luz eles se cruzam exatamente em cima desse ponto. E por isso a gente classifica esse ponto como ponto-objeto real. Então, luz que chega no sistema óptico define objeto. Nesse caso é um ponto-objeto que define objeto. Nesse caso é um ponto-objeto real. Segunda situação, ponto-objeto virtual, vértice de um pincel incidente convergente sendo formado pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz. Mais uma vez, vamos supor que você tem aí um instrumento óptico qualquer S, e aí nós vamos incidir sobre S um feixe de luz com esse formato. Repare que esse é um feixe de luz
cônico convergente, ele converge para um ponto. Uma coisa importante, mais uma vez, a fonte de luz ela está aqui atrás em algum lugar. E aí nós estamos trabalhando nesse momento somente com o feixe de luz que chega no instrumento óptico. Repare que esse instrumento óptico faz uma intersecção dos raios de luz antes do cruzamento efetivo dos raios de luz. E aí repare que esse cruzamento eu só vou conseguir se eu fizer o prolongamento dos raios de luz. Quando eu faço esse prolongamento, você tem o cruzamento desse feixe de luz nesse ponto aí. Quando esse prolongamento é feito com o feixe de luz, define-se esse ponto que eu chamo de POV, que é um ponto objeto virtual, ou seja, ele é feito pelo cruzamento dos raios de luz de maneira por prolongamento, ou seja, de maneira virtual. Terceira situação para ponto objeto. É o ponto objeto impróprio, POI. Ele é o vértice de um pincel incidente cilíndrico situado no infinito. Vamos mais uma vez a um instrumento óptico S qualquer, e aí você tem um feixe de luz que incide nesse instrumento de maneira cilíndrica. Repare que não há o cruzamento dos raios de luz nem antes e nem após o instrumento óptico se você fizer aí o prolongamento. Então, isso é classificado como sendo ponto objeto impróprio. Eu poderia citar como exemplo para essa situação, por exemplo, o feixe de luz que chega do Sol ou de uma estrela quando você aponta um telescópio. A distância entre esses astros até a Terra é tamanha que a gente considera que o feixe de luz vem de forma cilíndrica. Então, isso é a classificação para um ponto objeto impróprio. E agora nós vamos às classificações das imagens. Da mesma maneira, nós vamos ter ponto imagem real, um PIR, é o vértice de um pincel emergente que sai do sistema óptico, convergente, sendo formado pelo efetivo cruzamento dos raios de luz. Então, mais uma vez, imaginem um sistema óptico qualquer S, só que agora eu vou ter luz que sai. Luz que sai define imagem. Repare, a luz está saindo do sistema óptico e os efetivos raios de luz se cruzam num ponto de maneira real. Isso é conhecido como ponto imagem real. Isso é classificado, melhor dizendo, né? Ponto imagem real. Então essa é a primeira situação para a classificação das imagens. Ponto imagem virtual é um PIV. É um vértice de um pincel emergente divergente sendo formado pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz. Então, vamos supor que você tem aí de novo um sistema óptico S qualquer, e aí você tem um feixe de luz que sai do sistema óptico com esse formato, ou seja, ele diverge para o espaço. Repare que à frente desse feixe de luz eu não tenho o efetivo cruzamento dos raios. O cruzamento será feito apenas por prolongamento, como você está vendo aí agora. Quando isso é feito, isso é classificado como ponto imagem virtual, extremamente importante. Alguns instrumentos vai nos dar esse tipo de imagem, ok? Ponto imagem próprio é o vértice de um pincel emergente cilíndrico situado no infinito. Então está aí de novo um sistema óptico S, e aí nós temos um feixe de luz que sai de maneira cilíndrica do instrumento S. Quando isso acontece, esse é o chamado ponto imagem impróprio. Mostrado um detalhe importante sobre a formação de objetos e imagens é que, no caso das imagens, que é o que provavelmente vai nos interessar mais no estudo da óptica, nós temos o seguinte: as imagens reais elas podem ser projetadas, como por exemplo no cinema, como por exemplo num projetor de slides. As imagens virtuais elas podem ser vistas, fotografadas, porém elas não podem ser projetadas. Nós vamos voltar a falar sobre isso um pouquinho aí na frente, quando a gente definir os primeiros instrumentos ópticos, mas já fica aqui um adiantamento sobre essa situação. Repetindo então, imagens reais elas podem ser fotografadas, projetadas. Imagens virtuais elas podem ser vistas, fotografadas, mas elas não podem ser projetadas. Isso é importante. Vamos a um exemplo. Vamos supor que você tem aí um instrumento constituído por dois sistemas ópticos, S1 e S2.
Lembrando sempre que esses instrumentos eles podem ser refletores ou refratores, veremos já já no exemplo e a gente vai classificar em relação a isso, ok? Vamos supor que você tem um objeto colocado à frente do sistema óptico S1. Então tá aí, P1 é um ponto objeto e nós temos luz saindo desse cara e incidindo no sistema óptico S1. Ainda não sabemos se esse instrumento é refletor ou refrator. Uma coisa importante, esse ponto objeto já pode ser classificado. Você viu através das definições anteriores que eu desenhava um feixe de luz. Vocês verão daqui para frente que, em geral, a gente, para poder fazer a construção, necessita de apenas 2 raios de luz. É claro que você pode jogar mais raios de luz saindo do objeto P1 e incidindo no sistema óptico S1. Mas, por convenção, a gente normalmente trabalha com 2 apenas raios de luz. Isso não gera nenhum prejuízo nas construções. E provavelmente você em exercícios vai fazer muito isso, o uso de apenas 2 raios de luz. Lembrando mais uma vez que você pode jogar quantos raios você quiser. Na verdade, na prática, nós temos muitos raios de luz saindo de P1 e chegando em S1. Para efeito de cálculo, apenas 2 raios de luz é o suficiente para a gente poder fazer as definições necessárias. Então, esse ponto objeto P1 ele é um ponto objeto real para o instrumento S1. Tá aí. E aí, repare que a luz que chegou no S1 definiu para nós o objeto e agora nós temos a luz que sai do sistema S1. Essa luz que sai vai definir imagem. E aí eu preciso do cruzamento dos raios de luz da luz que sai. Repare que os 2 raios de luz que saem de S1 vai definir uma imagem e eles estão cruzando verdadeiramente nessa intersecção que você está vendo aí onde está o P2. Então, o que acontece? Esse P2 ele é um ponto imagem real para S1, porque foi projetado, vamos dizer assim, por raios que se cruzam verdadeiramente. E aí, moçada, vai acontecer uma coisa bem interessante. É muito comum em associação de instrumentos ópticos um ponto ser imagem para um sistema, mas ele ser, por exemplo, objeto para o outro sistema óptico. Repare que o P2 ele é imagem para S1, uma vez que a luz saiu de S1 e gerou esse ponto, mas repare agora que a sequência desses raios de luz que saiu de S1 gerou o ponto P2, que é a nossa imagem para S1, e repare que essa luz agora sai de P2 e bate em S2. Isso significa que esse ponto P2 ele é ao mesmo tempo imagem para S1, mas ele é objeto para S2. E mais uma vez, para S2 ele vai ser um ponto objeto real, uma vez que os raios de luz saem dele, o cruzamento se dá em cima dele, chegando no ponto S2. Repare que esses 2 raios de luz que saem de P2 e chegam em S2 é um feixe, diríamos, divergente, diverge para o espaço e bate em S2, gerando então um ponto objeto real para S2. Isso é muito comum em microscopia, em telescópios e é absolutamente normal no mundo da óptica. Tá? Um ponto ser ao mesmo tempo imagem e objeto, claro, para 2 sistemas ópticos distintos. E aí repare que nesse caso a luz que chega em S2 definiu o objeto, como a gente viu, que é P2, ponto objeto real, e agora nós temos a luz que sai de S2. Repare que essa luz que sai de S2 está saindo por reflexão, ela não passou para o outro lado. Isso significa que esse S2 é um instrumento refletor. Então, olha que interessante, nós temos aí S1 como um sistema refrator e nós temos S2 um sistema refletor. E aí eu te pergunto o seguinte, os 2 raios de luz que saem de S2 se cruzam? Se você fizer a sequência deles no formato como eles estão saindo, eles não se cruzam nunca, mas o prolongamento dos 2 se cruza, gerando o ponto P3. Logo, esse ponto P3 ele é um ponto imagem virtual para S2, uma vez que ele foi gerado por prolongamento dos raios de luz verdadeiros, né? Vamos dizer assim, que saiu de S2. Então, esse é um exemplozinho bastante interessante, onde nós já utilizamos as definições
de ponto objeto e de ponto imagem. E essa é a classificação que você vai aprender a fazer já já nos principais instrumentos ópticos que nós vamos definir. Ok? Detalhe importante, como eu já tinha dito, imagens reais elas podem ser projetadas em anteparos, imagens virtuais não podem ser projetadas. Tá? Então, se você pegar a tela do cinema, o projetor de slides, ali você tem uma imagem projetada, ou seja, essa imagem ela é uma imagem real. Na verdade, o cruzamento dos raios de luz se dá em cima daquela tela que você vê, tanto do cinema quanto do projetor de slides. Imagens virtuais elas não podem ser projetadas em anteparos. Os sistemas ópticos eles podem ser classificados de duas maneiras: astigmáticos, que formam imagens borradas ou duplas para objetos pontiformes. E os sistemas ópticos estigmáticos eles formam uma única imagem pontual de um objeto pontual. Nós vamos entrar em detalhes um pouquinho mais para frente sobre esses dois tipos de sistemas. Muito bem, vamos agora à resolução de alguns exercícios sobre essa primeira parte da reflexão da luz. Está aí para você a referência, a apostila, não se esqueça, o link está aí na descrição. Página 23, o exercício número 6 da PUC. Ele fala o seguinte: o ângulo de incidência em um espelho plano é de 30 graus. Qual o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho? Moçada, esse tipo de exercício, ele está testando você tem lá o espelho, uma superfície polida, e aí você tem o raio incidente, traça normal. Ele disse que o ângulo de incidência do espelho é 30 graus, então aqui nós temos 30 graus. O que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai refletir, refletiu, nós vamos ter a reflexão, que também é 30 graus, e aí ele pede o seguinte, olha, qual é o ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho? Ou seja, o ângulo que ele quer é esse ângulo aqui. Bom, normal com a superfície do espelho forma 90 graus. Isso aqui é 30, então esse ângulo é de 60 graus. Um exercício da PUC bem simples, que requer os conhecimentos discutidos na aula teórica. Um outro exercício interessante está na página 24 da apostila, que é um exercício da GV. Observe, um raio de luz reflete-se em uma superfície plana e polida e, conforme mostra a figura a seguir, está aí a figura. O ângulo entre os raios incidente AO e refletido OB mede 90 graus. Então, raio incidente, raio refletido, 90 graus o ângulo entre eles. O ângulo de incidência do raio de luz e o respectivo desvio medem respectivamente. Observe que aparentemente um exercício simples, porém ele tenta complicar ou dificultar a vida do aluno fazendo perguntas, digamos assim, de compreensão de leitura. Olha só, eu tenho o raio incidente, o raio refletido, o ângulo entre os dois é 90 graus. Se você traçar aqui a normal, deve ser feito isso. Então você sabe que sendo o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, esses dois ângulos então terão que ser 45 graus, uma vez que são iguais, para dar os 90 graus. E ele pergunta o seguinte, qual é o ângulo refletido? Nós já sabemos, esse R é 45 graus, e ele pergunta o desvio. O que é esse desvio? O desvio é em relação ao raio incidente. Repare que o raio incidente ele tinha essa sequência, e na reflexão ele desviou. Então o ângulo desviado é esse ângulo que eu quero. Repare, se aqui é 45, então aqui é 45 graus, e aí vem o seguinte, esse ângulo é oposto pelo vértice com esse, que também é 45, então aqui também é 45, logo o desvio total sofrido pelo raio de luz incidente, ele é de 90 graus. A melhor resposta que tem isso aí é a letra B de bola, bela questão. Muito bem, fechamos então essa aula de hoje. E aí, se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos, ajude a divulgar essa ideia. Grande abraço e até a próxima.